Por outro lado, Bahar chega ao bairro de Arif para visitar Seida. Ela vê que Yusuf está atendendo no refeitório, que ao vê-la avisa que Arif está no apartamento, mas ela não deveria procurá-lo e deixá-lo sozinho, pois ele lhe causou muitos problemas. Bahar o ignora e entra no prédio. Ao passar em frente ao apartamento de Arif, a porta se abre e os dois se cumprimentam. Arif avisa Bahar que se ele veio procurar Seida, ela não está porque está ensaiando na boate. Arif sai do prédio em direção ao refeitório e ao ver Bahar saindo do prédio e caminhando na frente de sua empresa não consegue deixar de lembrar da primeira vez que os dois dançaram juntos e de como estavam felizes. Bahar continua seu caminho. Nesse momento vemos que Munir desce do carro na mesma rua e caminha em direção à cafeteria, onde pergunta a um dos clientes se conhece alguma casa que esteja para alugar naquela rua. Yusuf pede que ele entre e converse com seu filho. Munir informa Arif que está procurando um apartamento para um amigo seu que às vezes estará com os filhos. Arif sai do refeitório e olha para um dos apartamentos de seu prédio. Ele diz que eles têm um apartamento que está desocupado e se quiser pode mostrar para ela. Yusuf se oferece para fazer isso e pede a Arif que vá buscar as chaves. Quando Arif os entrega a ele, ele pergunta a Munir se eles se viram em outro lugar, pois seu rosto lhe parece familiar. Munir diz não e vai com Yusuf ver o apartamento. Ao abrir a porta, Munir percebe que o lugar é horrível e está em péssimo estado. Ele tira algumas fotos para mostrar ao amigo e diz que mais tarde lhe contará sua decisão. Seida está chegando em seu apartamento e ouve vozes vindas de cima. Ela não consegue ver quem está visitando o local e vai até a janela ver quem é e só vê Munir por trás. Ele se despede de Arif e Yusuf e vai embora. Seida recebe uma ligação de Bahar e atende. Bahar diz que estava preocupada com ela e queria saber se ela está bem. Seida responde que sim e avisa que já voltou. Bahar diz que ela já está por perto e que ele pode visitá-la se quiser. Seida aceita e diz que está esperando por ela. Arif está sentado ao lado de seu pai e recebe uma ligação de Kisme e vai falar com ela. Bahar chega de volta ao bairro e quando Yusuf a vê ele caminha atrás dela e informa que a partir de agora ela terá que pagar o aluguel para ele e não para Arif. Bahar responde que não há problema. Yusuf fica bravo com Bahar e diz para ele não pensar em incomodar o filho novamente, pois assim que se separaram ele encontrou a mulher perfeita. Agora ela está com outra pessoa, é advogada, uma mulher linda e bem preparada. Bahar pergunta se ela está se referindo a Kisme, porque lhe parece estranho porque há poucos dias ela ligou para o irmão Arif, e Yusuf fica surpreso. Bahar chega ao apartamento de Seida, ela abre e a cumprimenta seriamente, mas alguns segundos depois ele começa a rir e abraça. A loira diz que não pode ficar brava com a amiga. Bahar entra para conversar. Na cozinha, Seida avisa a Bahar que eles terão novos vizinhos e espera que não sejam pessoas desagradáveis. Bahar ouve a notícia de que amanhã eles voltarão ao prédio. Seida pergunta com quem ela voltará e Bahar responde que só ela e os filhos. Ela morava com Sarp apenas temporariamente e pelo bem dos filhos. Munir está com Sarp e mostra as fotos que tirou do apartamento. Sarp diz que é um lugar horrível, mas fica perto das crianças. Munir informa que até fica no mesmo prédio, mas o local é um depósito de lixo. Sarp sorrindo diz que não. Quanto mais próximo ele estiver de sua família, melhor. No entanto, ele não acredita que quando o proprietário do prédio vir concordará em alugá-lo para ele. Munir diz que o dono é o pai de Arif e ele é um homem que adora dinheiro, então não acha que haverá problema. Sarp diz que será melhor assinarem um contrato para evitar que Arif convença seu pai a tirá-lo de lá e ele pagará 6 meses adiantado. Munir avisa que ninguém mais sabe de sua mudança, porque até Bahar pode objeto. Sarp diz que tem razão e vai esperar até ter tudo pronto. A renda é um fato. Bahar ouve Seida dizer que não foi trabalhar porque discutiu com Henry. Ele veio à casa dela com raiva e disse coisas que a magoaram muito. Ela acredita que tudo foi um plano dela para irritá-lo. Bahar, surpreso, diz que isso não pode ser, pois ele deveria conhecê-la bem. Seida diz que não é verdade, ele a conheceu quando ela era menina, mas talvez ela tenha mudado por causa dele depois de trabalhar em uma boate. Bahar pergunta o que ela fará agora. Seida responde que voltará ao clube. Ela deve mandar dinheiro para o filho e não acha que conseguirá continuar lidando com Henry. Bahar abraça a amiga e diz que sabe que sempre fará o melhor para o filho. Desde que todos sejam juntos eles poderão progredir e apoiar um ao outro. Seida sorri e agradece por ter voltado.
pois todos são sua família e não há mais ninguém para apoiá-la e estar com ela nos piores momentos. Poucos minutos depois, os dois saem do prédio e passam em frente ao refeitório de Arif. Seida pergunta à amiga se ela terminou com ele para voltar para Sarp. Bahar responde que ela não escolheu ninguém, quer ficar sozinha e ninguém pode exigir que ela tenha um homem em sua vida. Ela cuida de sua família sozinha desde que seus filhos eram bebês. Agora ele não precisa da ajuda de ninguém. Seida pergunta se ela passará o resto da vida sozinha. Bahar diz que mesmo que eu quisesse não imagina estar com Sarp, não conseguiria nem abraçá-lo sem pensar em Peril e Sirin, e se as coisas fossem assim não haveria paz na casa deles. Seida pergunta o que há de errado com Arif. Bahar responde que nada, é um homem muito gentil, mas não é seu destino ficarem juntos. Ela conta um segredo à amiga. Ela certamente ficaria feliz com Arif se Sarp não tivesse aparecido. Agora ela não pode separar seus filhos do pai, e se ela se casasse com Arif, seus filhos o culpariam por causar a separação dela e de Sarp. Eles o odiariam para sempre. Bahar diz que tudo o que ele pensa agora é trabalhar duro para criar seus filhos e ensiná-los a serem boas pessoas. Seida olha para ela e diz que se fosse ela estaria com Arif, porque os filhos só crescem felizes com uma mãe feliz. Bahar apenas pensa e rapidamente conta a Seida que se lembra que no caminho para casa conheceu a esposa do dono da loja de vestidos de noiva onde Yelis trabalhava. Bahar pediu desculpas pelos danos causados à sua loja, mas a mulher disse a ele que não houve problema já que Seida pagou tudo. A loira diz a Bahar que isso não é verdade. Bahar pega seu ônibus e Seida fica se perguntando quem pagou sua dívida. Arif está no refeitório e Seida volta acompanhando Bahar para pegar o ônibus. Ela entra e eu pergunto por que os donos da loja que ela destruiu afirmam que ela já pagou por todos os danos. Yusuf está atrás de Seida e pede ao filho que lhe responda. Arif diz que colocou o dinheiro e pode pagar a dívida com ele agora. Yusuf, irritado, diz que agora entende por que estava tão ansioso para vender seu carro, usou esse dinheiro para pagar a dívida de Seida. Bahar não bastava e agora também cuida das mulheres do bairro. Seida exige com raiva que Yusuf a respeite. Ele sai correndo do refeitório, mas Seida o persegue e bate nele enquanto exige respeito. Então ela volta para Arif e pergunta se o que seu pai disse é verdade. Arif responde que de qualquer maneira o carro era dele e que foi sua decisão vendê-lo e fazer o que quisesse com o dinheiro. Seida se acalma e pede que ele conte a verdade sobre o motivo pelo qual vendeu o carro. Arif confessa que sabia que ela não poderia pagar aquele homem e que ele a colocaria na prisão, então ele só queria ajudá-la. Seida chora, pega as chaves e volta para seu apartamento. Ela começa a sorrir, conta em uma das fotos do filho que não está sozinha e finalmente pega uma tesoura e corta o cabelo dele. Seu visual mudou completamente e ela se sente muito melhor. À noite, todos estão jantando na casa de Atice. As crianças pedem aos avós que as visitem em casa, pois amanhã regressarão ao apartamento. Sirin pergunta a Sarp onde ele vai ficar e ele responde que por enquanto em um hotel, enquanto se muda para um novo local que alugou. Sirin pergunta para onde ele vai e Sarp responde que é um lugar perto de Bahar. As crianças ficam felizes ao ouvi-lo dizer que quando ele estiver lá sempre os levará para a escola. Eles se abraçam. Sirin pede que ela o ajude na mudança. Ela está disponível para tudo o que ele precisar. Sarp diz a ela que não é necessário e em ver lembra a filha que ela deve ajudá-la com as camisas. Embora já tenham pago Sarp, ainda tem uma dívida com sua. Bahar pergunta a que dívida eles estão se referindo, mas Atice pede que esqueçam e mudem de assunto. Sirin continua perguntando insistentemente a Sarp onde ele vai morar, se é uma casa, um dormitório ou uma residência. E ainda diz que deve ser um lugar lindo, já que ele é milionário. Sarp diz que é um apartamento comum. As crianças perguntam se o local tem jogos para elas, mas Sarp, um pouco triste, responde que não. Ainda pode levá-las à praia para nadar no verão. Nizam e Doruk também pedem ao pai para acampar quando puderem, embora Bahar não goste porque o assusta. Sarp diz que é uma boa ideia e que os três podem ir então. Sirin intervém dizendo que poderia acompanhá-los. Ela fica falando insinuações enquanto tenta flertar com Sarp. Bahar não aguenta e pede aos filhos que vão para a sala porque terão uma conversa só para adultos. Ela fecha a porta da cozinha e se senta. Bahar diz a eles que falarão sobre o assunto com todos os detalhes e sinceridade, mas primeiro Sarp tem algo para lhes contar.
Sar confessa-lhes que já não é um homem milionário, não tem um tostão, largou tudo para se libertar dos seus problemas e poder continuar a vida que deixou desde o dia do acidente, embora só ligue para foi um acidente para não incomodar o Sirin, porque todos sabem que não foi assim. Sar pede a Sirin que se lembre da noite em que arruinou toda a sua vida, Bahar o apoia e deixa claro que está cansada das mentiras, eles vão conversar sobre o que realmente aconteceu. Porém, ela gostaria de saber antes de tudo qual é a verdadeira relação entre Sirin e sua. Ela sabe que Sarpa a encontrou em sua casa quando a procurou para doação de medula óssea e ela não entende o porquê. Sirin diz que ela é uma mulher jovem e solteira, pode fazer o que quiser e não tem vergonha de nada. Ela diz a eles que era amante de sua. Bahar surpreso pergunta a Tice se isso é verdade e a Tice diz que sim, mas eles terminaram. Sua deu joias muito caras para Sirin e elas vendeu. Agora que pagaram sua dívida com Sar, eles devem pagar aquele homem também. Enver diz que é verdade e os três trabalharão para pagar. Bahar com raiva diz a sua irmã que ela não tem o direito de incomodar seus pais dessa forma ou fazê-los passar por tudo isso. Sirin diz que ela pensa o mesmo dela, está cansada de sempre incomodá-los trazendo à tona questões do passado, mas se é sobre isso que ela quer falar esta noite, então ela lhe dará o prazer de contar a ela tudo o que ela quer. Bahar diz que irá ao quintal conversar com Sirin e Sar, não envolverá mais os pais. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!